Continuando o nosso assunto de diferenciais, nós temos o seguinte. Quando nós calculamos o dy, nós estamos calculando uma aproximação da variação de uma função quando a sua variável dependente sofre uma variação dx. Uma outra forma de expressar a variação de y, só que seria a variação exata e não a variação aproximada, como aquela que nós calculamos quando a gente calcula dx ou dy, seria escrever dessa forma. Então, a variação de y é igual a f de x mais Δx. Esse Δx é a mesma coisa que o dx lá da diferencial, menos fx. Ok? Sendo que o Δx representa uma pequena variação em x. Como comparamos a inclinação da reta tangente PR? Representada, pela derivada f' de x. Qual é a equivalência da distância direta do ponto S ao ponto R? Então, quanto que ela vale? Então, essa distância equivale a dy. Ok? Vamos analisar, então, a figura para entendermos melhor a diferença entre variação real e variação aproximada. Então, você escolhe um ponto, ok? Que nós chamamos aqui de P. Este ponto é um ponto localizado na linha do gráfico da função f de x. Então, o que nós vamos fazer? Por este ponto P, nós vamos passar uma reta tangente. E essa reta nós vamos chamar de reta PR, porque ela vai passar pelo ponto P e pelo ponto R. Sendo que o ponto R não pertence ao gráfico da função. E aí? O que mais que nós temos que fazer para interpretar essas variações? Então, vamos reforçar aqui o desenho do gráfico da função f de x. E nesse desenho aqui nós temos o seguinte. Vamos colocar aqui. Essa distância, que seria o quê? A distância entre a direção do ponto P e a direção do ponto R, isso onde? Isso em y. Ok? Então, essa distância em y do ponto P ao ponto R, nós chamamos de dy. Então, esse dy ele pode ser obtido quando você utiliza a derivada de uma função e calcula o valor da derivada num determinado ponto. Ok. E se você quiser, esse valor de y é um valor aproximado. Você não sabe exatamente a variação da função. Quando você vai do ponto x para o ponto ΔX. Aqui você não consegue calcular exatamente a variação que a função teve quando você aqui no eixo x passou de x para ΔX. Então, essa variação aqui seria uma variação aproximada. Por outro lado, se você quiser saber a variação exata da função, quando você passa de x para ΔX, o que você vai calcular? Então, você vai calcular o ΔY. Ok? Então, esse ΔY, ele calcula o quê? A variação real. Quanto realmente a função f de x ela variou quando no eixo x eu passei de x para ΔX. Então, o ΔY, ΔX e ΔY, ΔX e dx, eles representam a mesma coisa.
Agora, ΔY e DY nem sempre são iguais. Podem ocorrer situações em que eles são iguais, porém podem ocorrer outras situações em que eles não são iguais. Ok? Muito bem, por isso que a gente chama de variação aproximada, no caso do dy, e variação real, no caso do dx. Vamos ver aqui então mais um exemplo para fixarmos essas ideias. Então, chamemos de y igual a g de x, que é dada por x ao cubo mais x ao quadrado, menos 2x, mais 1. E aí o exercício pede para compararmos os valores ΔY e dy. O que nós vamos fazer então? Então, primeira coisa, nós vamos calcular o valor numérico da função g quando x vale 2. Então, substitui aqui o x por 2. Então, vai ficar 2 ao cubo, mais 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, mais 1. Efetuando esta operação, concluímos que g de 2 vale 9. Muito bem, agora vamos fazer uma pequena variação em x. Então, o x aqui ele valia 2. Vamos supor que o valor de x variou de 2 para 2,05. Se ele variou de 2 para 2,05, o que foi que aconteceu? Então, é isso que nós vamos descobrir agora. Substituindo 2,05 ao cubo, mais 2,05 ao quadrado, mais 2,05, mais 1, nós percebemos que o valor de g de 2 pontos é igual a 9,718. Ok? Então, percebam, para x igual a 2, g de 2 vale 9. Para x igual a 2,05, então g de 2,05 vale 9,718. Então, ocorreu uma variação. E qual é a variação? Então, nós vamos pegar o g do x com o aumento, no caso, né, que seria g de 2,5 menos o g de x sem o aumento, que seria g de 2. E aí nós vamos fazer a subtração entre 9,718 menos 9. O resultado, ΔY, então, é de aproximadamente 0,718. Vamos agora calcular o valor de dy. O que a gente faz para calcular esse valor de dy? Então, inicialmente, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e derivar a função g de x e multiplicar o resultado pelo dx. Como o x ele passou de 2 para 2,05, quer dizer que o dx, a variação de x, foi de 0,05. Derivando a função, né, então nós tínhamos lá g de x era igual a x ao cubo mais x ao quadrado menos 2x, ok? Só consultando aqui a função, ó. Menos 2x mais 1. Quando você deriva ela, g' de x, então nós temos 3x ao quadrado dx mais 2x dx menos 2dx, porque nós derivamos em relação a x. Então, quer dizer que g' de x é igual a 3 ao quadrado mais 2x menos 2, tudo isso que multiplica dx. Isso aqui é a função g' de x. Então, o que nós vamos fazer? Do x aqui, nós vamos jogar o 2 e multiplicar essa conta pela variação dx. Efetuando essa operação e multiplicando por 0,05, nós obtemos 0,7. Ok?